o Enneagrama, os processos que eu passei foram processos realmente de cura e transformação, me ensinou a sentir. Hoje eu consigo dar uma formação sem slide, sem livro, só no sentir mesmo, de tudo que eu vivenciei. E aí a cada formação é um novo aprendizado, a cada formação é uma nova cura, é uma nova transformação, porque as pessoas são diferentes. E como eu sempre falo, né, tudo são pessoas, empresas são pessoas, famílias são pessoas. Então eu tenho uma oportunidade de cada imersão aprender demais. Eu aprendo muito, muito em cada imersão que eu dou. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Além da Gestão. Hoje é o nosso 12º episódio. Olha, tá aumentando aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, assista os episódios anteriores, porque tem profissionais incríveis, com histórias incríveis que eu tenho certeza que vão te inspirar. Mas hoje, em especial, eu trouxe o meu mentor. Eu trouxe o Diogo Garcia. Diogo, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui no meu podcast, viu? E é um prazer para mim, é uma honra, um privilégio estar aqui. Estou muito feliz, muito contente aí com a sua jornada, com o seu podcast. E muito obrigado pelo convite. Imagina, eu estou feliz com a sua presença. Antes da gente iniciar, porque hoje a gente vai falar de assunto muito importante, toda a jornada do Diogo, sobre Enneagrama, e tem muita coisa bacana que a gente vai conversar aqui hoje. Mas antes da gente iniciar, eu quero muito agradecer aos nossos patrocinadores que apoiam o nosso projeto. Em especial, Patrocínio Ouro, Instituto Fabiana Carvalho, que tem um foco em desenvolvimento pessoal e profissional, treinamentos, mentorias, workshops, palestras, análise de perfil comportamental, tudo para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento da sua equipe. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores Prata, que é a agência GCI, tudo que você precisar de marketing digital, essa agência é especializada. Agradecer a Maria Alice Beltrame, minha consultora de imagem. Maria Alice é consultora de imagem e visagista também. E agradecer o nosso patrocinador bronze, Clínica Clindê, que é uma clínica de estética e quiropraxia que atende há 11 anos aqui em Itu. Meu muito obrigada a todos vocês. Diogo, vamos começar, que eu quero contar a sua jornada. Diogo, eu queria saber como que você começou, né? Eu sei que você fez vários cursos, coaching, PNL, mas como foi o start inicial? O que você fazia e por onde você começou? Eu comecei a empreender quando eu estava no 2º ano da faculdade com videokê. Então, eu fazia faculdade de Direito na cidade de Araçatuba, sou de Pereira Barreto, interior do estado de São Paulo. E eu matava a aula na quinta-feira para cantar no videokê. Boa! E aí, eu gostei tanto daquele videokê que voltando, eu viajava 120 quilômetros, né, para minha cidade. E voltando à minha cidade, meu amigo falou assim, cara, vamos comprar esse karaokê para fazer festa? Eu falei, não, vamos comprar para alugar. E a gente foi uma semana depois para São Paulo, na Santa Efigênia. Naquela época, eles aceitavam cheque. Nós compramos predatado, 30, 60, 90, 120. E compramos todo o equipamento de karaokê e começamos a alugar para as lanchonetes da nossa cidade, uma cidade de 25 mil habitantes. E aí a gente estava alugando para aniversário, para casamento. Foi meu primeiro empreendimento. E aí depois o segundo empreendimento é que na minha faculdade também, Araçatuba, tinha uma máquina de pizza express. E eu adorava comer pizza também. E aí eu falei, cara, na minha cidade não tem essa máquina. Aí eu comprei a máquina de pizza. E aí eu colocava em frente da minha faculdade, na frente da faculdade da minha cidade. Final de semana levava para praça, levava para festa de peão. Então foi assim que eu comecei a empreender. E você que ficava com a máquina? Não, você colocava a pessoa para trabalhar. Eu tinha uma colaboradora, porque eu fazia faculdade. Eu entendi. E aí, final de semana também, essa colaboradora ia também para praça, ia nas festas de peão, ia para aniversário, mas eu ajudava a fazer as pizzas. Você tinha quantos anos nessa época? Tinha 22 anos. 22 anos. E você cursava Direito? Direito. Mas isso. aí você se formou e não atuou na área ou chegou a atuar? Não, aí no 4º ano eu tranco a faculdade e vou para Londres, porque eu tinha um amigo morando em Londres
eu tinha um sonho de conhecer a Europa e eu vou lá para lavar prato. Aí eu fico um ano em Londres lavando prato, trabalhando em fábrica e tudo. Você falava inglês fluente? Nada, nada. Cheguei lá perdido, por isso que eu fui lavar prato, né? E aí fiquei um ano em Londres, depois fiquei um mês viajando para a Europa, volto, termino a minha faculdade em Direito, só que fiz a faculdade errada, não tem nada a ver direito comigo. Não se identificou? Nada, nada, nada. Eu falo que eu perdi 5 anos. Ele vai, você aprendeu. Não aprendi. Perdi 5 anos. Mas o direito me trouxe a educação. Quando eu me formo em dezembro de 2002, em fevereiro de 2003, começa um curso preparatório para concurso público e exame de ordem, que era via satélite, ao vivo em tempo real. Que legal. E quando eu olhei aquilo, uma cidade do lado da minha, Andradina, eu olhei aquilo e falei, cara, isso vai explodir no Brasil. Eu sempre tive um olhar, assim, empreendedor, né? Eu falo que eu nasci para ser empreendedor. E eu olhei aquilo e eu cheguei pro dono da franquia e falei, como que eu faço para abrir um negócio desse? Ele falou, a gente está começando, escolhe uma cidade aí. Aí eu fui parar em Rio Verde, Goiás. Nossa. E eu fui abrir minha primeira escola em abril de 2003, em Rio Verde, Goiás. E aí de lá para cá, de 2003 a 2008, foram 25 escolas, 4.000 alunos. Uau. Depois esse grupo foi vendido para o Grupo Anhanguera por 220 milhões. E aí eu me tornei franqueado da faculdade Anhanguera. Depois eu e minha família abrimos mais 6 faculdades. E aí foi assim que eu entrei na área de educação. E como foi para você, assim, essa trajetória? Você ia se descobrindo em cada curso, em cada fase? Você já sabia para que lado você ia ou não? Você ficava mais nessas franquias? Fabi, eu sabia que o meu lance era pessoas. Eu gostava de gente, eu sempre gostei de gente. Quando eu tinha 18, 19 anos, os meus amigos me chamavam de conselheiro. Sabe? Quando tinha treta com a namorada. Eu sou o caçula de casa e eu era o conselheiro de casa também. Né? Eu perdi meu pai muito cedo, com 10 anos de idade. E eu dava conselho para minha mãe, para meus irmãos, né? Então eu falo que no fundo eu já era um terapeuta, um treinador, mas eu não sabia. Em 2012 eu faço a minha primeira formação de coach. E aquilo foi muito forte. Mexeu com você. Muito comigo, muito. Muito no sentido até de falar, cara, você vai ter que fazer uma transição de carreira. Foi o que aconteceu comigo. Foi quando eu fiz o curso de coaching que eu falei, eu vou ter que fazer transição de carreira. É. E aí eu falei, cara, sabe aquela sensação assim, tipo assim, você nasceu para fazer isso. Só que eu estava envolvido com colégio, aí entrou a Maple Bear, um colégio canadense, a gente abriu um colégio em Campo Grande, envolvido com faculdade, envolvido com a LFG, era muitas coisas, e era uma empresa familiar. E toma tempo, né? E tomava tempo, trabalhar muito, e não tinha como eu fazer aquela transição de carreira. Então o que eu fiz? De 2012 a 2018, eu estudei muito. Teve um ano que eu fiz 18 formações, só em um ano. Uau, bastante. Então eu cheguei a estudar tudo, constelação, programação linguística, coach, enneagrama, hipnose, psicoterapia, inteligência emocional, empreendedorismo, vendas. Eu mergulhei, estudei muito, fui lá para os 5, né? Sim, vocês vão entender sim. esses 5. E estudei muito. E aí em 2018 que eu fui fazer a transição de carreira. Então eu faço o primeiro congresso de empreendedorismo em Sorocaba, com 1.200 pessoas. Na época eu trouxe o Robson Shiba, dono do China Box, Gendai, e foi um sucesso. E aí de lá para cá eu comecei da formação de coach, de PNL, de hipnose, de constelação, de psicoterapia. Mas até então eu era um generalista, porque faz parte do meu perfil. Então eu queria dar tudo, uma gula enorme, estudava, mas eu era um generalista. Quando eu conheço o Enneagrama, eu falo que o Enneagrama é aquela pecinha do quebra-cabeça que faltava para eu entender o ser humano de forma integral e sistêmica. E aí eu tomo uma decisão. Eu falo, vou me tornar um especialista e vou me tornar um dos maiores treinadores de Enneagrama do Brasil. No primeiro curso que você fez de Enneagrama, você já sentiu, putz, é isso? É isso, eu senti. Porque ele me trouxe uma oportunidade, uma clareza de eu juntar tudo que eu tinha estudado. Porque quando as pessoas falavam, você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer uma coisa só. Eu falava, mas como que eu vou largar? Como que eu vou deixar o outro de lado? E o Enneagrama não, ele trouxe a oportunidade de eu juntar tudo. E aí eu juntei a PNL, a constelação, o coach, a hipnose, e aí criei meu método, NA Life, saiu o meu primeiro livro, aí saiu o segundo livro, eu terminei agora o meu 7º livro,
São Paulo agora acabei de dar 45 turmas de Enneagrama e de lá para cá as coisas começaram a acontecer quando veio essa clareza, quando eu coloquei foco e quando eu tomei essa decisão de me tornar um especialista. Quando você estava ministrando treinamentos de coaching, né, PNL, você sentia que faltava alguma coisa, você ainda não estava vivendo o seu propósito. Exatamente. Foi quando eu conheci o Enneagrama e aí eu tive a certeza que era aquilo. Como eu falei, faltava aquela pecinha do quebra-cabeça, né? Aí eu fui entender realmente o ser humano de forma completa, mente, emoções, corpo, alma, espírito. E aí eu tomei essa decisão, falei, não, vou me tornar um especialista nisso. Veio muita clareza, né? Até então, como eu disse, eu era um generalista, né? Eu sabia um pouquinho de cada coisa, mas eu sempre estava pulando de galho em galho, eu sempre estava fazendo um outro curso, eu sempre estava querendo uma outra coisa. E quando veio o Enneagrama, veio a certeza que era aquilo era a missão, aquilo era o propósito. E você parou de ministrar esses cursos e ficou só focado no Enneagrama? Parei. Hoje eu só dou formação de Enneagrama. Como foi nessa época de você parar com tudo que você estava e focar só no Enneagrama? Eu falo isso porque não é fácil tomar essa decisão, né? Porque você fica naquela, mas se eu parar com isso, eu não vou ganhar dinheiro, não bate uma coisa assim? Eu não vou ter retorno nenhum, né? Porque eu lembro que eu já fiz várias mentorias e os mentores falavam, tem que nichar, tem que ir nisso, naquilo, mas aí eu pensava, mas se eu parar com isso, eu não vou. E na realidade é o oposto, né? É aí que você se posiciona e você consegue ter, vamos dizer, vender ainda mais, né? Os treinamentos. Então, eu como um 7 do Enneagrama, que é guloso, né? Que busca um monte de coisa, experiência, o Enneagrama trouxe essa possibilidade de eu juntar as coisas. Então, a sensação foi que eu não estava perdendo, mas que eu estava ampliando e que eu estava integrando. Então não foi tão doloroso, porque na verdade hoje nas minhas formações eu acabo utilizando programação neurolinguística, acabo utilizando constelação, acabo utilizando tudo. Mas o Enneagrama trouxe essa possibilidade de eu unir as ferramentas, unir e começar a falar de forma integral, de forma sistêmica. Criar a sua metodologia. Criar a minha metodologia, exatamente. Porque quando eu comecei a unir as coisas, saiu algo novo, e saiu algo realmente novo. E o que você percebeu nos seus treinamentos, Diogo, por exemplo, em termos de transformações? Por exemplo, os cursos que você ministrava antes e depois que você começou a ministrar a sua metodologia. As transformações foram melhores, foram maiores? Como que foi isso para os seus alunos? Tanto para mim quanto meus alunos, eu aprendi algo muito importante, o sentir. Eu, como mental, Fabiano, eu tinha dificuldade de sentir. Então, eu ia nos treinamentos, eu era o rapaz do caderno. Sabe aqueles cadernos de 12, 12 matérias? E eu anotava tudo. O treinador respirava, eu anotava. Cada passo eu anotava. Então, era muito cognitivo, era muito lógico. O Enneagrama, os processos que eu passei foram processos realmente de cura e transformação, me ensinou a sentir. Hoje eu consigo dar uma formação sem slide, sem livro, só no sentir mesmo, de tudo que eu vivenciei. E aí a cada formação é um novo aprendizado, a cada formação é uma nova cura, é uma nova transformação, porque as pessoas são diferentes. E como eu sempre falo, né, tudo são pessoas, empresas são pessoas, famílias são pessoas. Então eu tenho uma oportunidade de cada imersão aprender demais. Eu aprendo muito, muito em cada imersão que eu dou. E não, Diogo, quando você vive o seu propósito, é algo muito mais forte, né? É algo que vem de dentro, né? Não sei explicar. E você, como você falou, você não precisa de slide. Aquilo você fala com naturalidade, você fala ali de uma forma tão intensa, tão contagiante, né? Que não tem como não gerar conexão com quem está ouvindo, né? É isso. Eu lembro da formação de oratória, né? Que você participou também, né? Com Enneagrama e PNL. O quanto é lindo os alunos chegarem na sexta-feira com medo. E a primeira técnica, você lembra? Que é a técnica de improviso. Sim. E no domingo, os alunos darem palestra de 15 minutos falando com o coração e os outros alunos se emocionando. Por quê? Porque eles aprendem a falar através do coração. E a linguagem, que é a linguagem do coração, se conecta com todos, emociona as pessoas, porque passa a verdade, porque passa a transparência, porque passa ali a sua missão, o seu propósito. Então, eu acredito muito nisso. E tem tudo a ver com a minha história, né? Porque eu mesma sou uma pessoa que desde
Eu acho que eu dou palestra desde 2016, só que antes na área da fisioterapia, né, que eu também fiz a transição. Quando eu comecei a dar palestra como coach mesmo, foi a partir de 2019. Mas desde então eu sempre palestrei tecnicamente, ensinando a técnica, falando de técnica, falando. Eu nunca contei a história da Fabiana, eu nunca falei da Fabiana, né? E depois que eu fiz o Enneagrama, fiz o curso de oratória, eu comecei a falar mais da jornada da Fabiana. Tanto que o primeiro podcast aqui, Além da Gestão, eu conto da minha jornada profissional. Eu acho que a minha jornada pessoal eu ainda não estou preparada para falar, que eu me emociono. Mas eu comecei a falar mais da Fabiana, porque é aquilo, Isso. né? Gera mais conexão, as pessoas vão entender, né, da onde você veio, o que você fez para chegar até aqui. Como eu falo, cada um tem a sua luta, né, Sim. Diogo? A luta interna, que eu acho que é a mais difícil, né? Você com você mesmo. E a luta externa no dia a dia, né? De você se superar e poder crescer. E pessoas compram pessoas, né? Por isso que é Sim, tão importante a gente realmente não ter vergonha de falar da nossa história, da nossa jornada, porque é uma jornada de transformação que aí você está pronto para realmente ensinar as outras pessoas, inspirar as outras pessoas com a sua própria transformação, né? Então, um mentor, um treinador, um gestor, é isso. Ele vai inspirar com a própria transformação dele, porque ele já traçou esse caminho, ele já fez exatamente. aquilo, né? É verdade mesmo. Agora conta pra gente, né? A gente está falando do Enneagrama, só que muitas pessoas ainda não conhecem. Conta pra gente de todas as personalidades, né? De cada número, para que as pessoas entendam um pouquinho mais. Joia. Antes de a gente entrar em cada personalidade, acho que era importante explicar o que é o Enneagrama, né? Tem muita gente que confunde, às vezes, com religião, com misticismo, não é nada disso. Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento muito profunda, que tem aproximadamente 4.500 anos e que estuda o comportamento humano. Então, estuda como nós pensamos, sentimos, agimos, reagimos, por que nós fazemos o que fazemos na vida, nos negócios, nos relacionamentos, em tudo na nossa vida. Existe um padrão. Então, dentro do Enneagrama, nós temos 9 personalidades, 9 traços de personalidade, 9 formas de perceber o mundo, de sentir, de agir e reagir. E aí, o Enneagrama não é sobre rótulo, de você rotular as pessoas, de você falar, aquela pessoa é assim porque é tipo tal. Não, é o contrário. É tirar você dessa personalidade que você está preso. Eu sempre falo, né? Você não é essa personalidade, Você mas está você está preso. preso nessa personalidade. E isso limita você. Isso limita você a acessar a sua essência através da sua consciência. Então, o Enneagrama veio para trazer o quê? Para trazer consciência, para trazer compaixão, empatia, amor, conexão, harmonia, coragem, fé, que são as virtudes do ser humano. É através da sua consciência você entender que você é a totalidade. Sim, Você não é essa máscara. E aí ele traz essa expansão de consciência e traz esse equilíbrio e essa liberdade. sim, é verdade. Eu sou uma pessoa número 5, né, Diogo? Nem sabia que isso existia. E nem sabia o porquê muitas vezes eu era tão inflexível, né? Tão razão. Até hoje eu me considero, apesar de ter melhorado, né, ter evoluído, mas eu me considero ainda muito presa na questão da razão e com aquela dificuldade de sentir, né? Como você falou também que tinha, né, por ser o 7. Mas eu, em vários momentos, eu dá aquele start, opa, peraí, vamos parar, vamos flexibilizar um pouquinho, vamos sentir um pouco mais, e através disso eu ir equilibrando aí os pratinhos para É poder ser isso. mais assertiva, né, nas minhas ações, nas minhas relações, nos meus comportamentos. Então faz todo sentido. Mas fale um pouquinho para a gente dessa questão do. Vamos lá. Vamos falar aqui de 3 centros de inteligência e depois eu entro em cada personalidade. O Enneagrama, nós temos 3 centros de inteligência. Tem um centro de inteligência que é instintivo, corpo, visceral, que são pessoas que vivem mais no presente, aqui e agora. São pessoas tarefeiras, aquelas pessoas que saem fazendo. Depois elas vão pensar e sentir o que elas fizeram. Então são pessoas que geralmente têm muita raiva, muito controle, às vezes agressividade, impulsividade, ficam muito iradas, às vezes têm preguiça,
mas no final mesmo elas querem estar no controle da situação, e o fato de elas não estarem no controle da situação gera muito raiva. Essas personalidades faz parte do traço 8, 9 e 1 do Eneagrama. O 8 é o poderoso, que busca poder, o 9 é o mediador, que busca paz, e 1 é o perfeccionista, que busca perfeição. Depois nós temos outro centro de inteligência, que é o emocional, que são pessoas do coração. Essas pessoas, o verbo é sentir. O coração vem em primeiro lugar. Então são pessoas que vivem mais no passado, são pessoas que buscam mais atenção, são pessoas que estão mais focadas nas outras pessoas, nas relações, são pessoas muito carentes, que morrem de medo de serem abandonadas e rejeitadas. E são pessoas, então, que a relação para elas é muito importante. Então, o ser humano acaba influenciando muito a vida dessas pessoas, que são sentimental. É como se elas usassem mais o coração e esquece que tem uma mente e um corpo. Sim. E depois nós temos os racionais, o mental, que é 5, 6 e 7. São pessoas que vivem mais no futuro, então tem mais medo, tem mais ansiedade, tem mais dúvida, tem uma sensação de incapacidade, morrem de medo do que vai acontecer no futuro, então são mais estrategistas, são mais planejadores, são mais observadores e vivem mais no futuro. Então, aqui, instinto é energia terra, os emocionais é energia água e os mentais é energia ar. São os 3 centros de inteligência. O que acontece? Essas pessoas que são corpo têm uma sensação de insignificância. Parece que as pessoas não reconhecem e não valorizam pelo que eles fazem. E eles têm uma sensação que eles estão carregando o mundo nas costas. Então a dor deles é raiva, é insignificância e é controle. Os emocionais têm uma carência muito grande, uma sensação de não serem amados. E a maior dor deles é uma sensação de rejeição e abandono. E os mentais, uma sensação muito de medo, e a maior dor deles é de incapacidade, eu não dou conta de fazer. Então, eles estão no centro de inteligência distorcido e exagerado. É como se eles esquecessem que eles são inteiro, que eles são trino, que eles têm uma mente, que eles têm uma emoção e que eles têm um corpo. O que o Eneagrama traz? Traz uma consciência que nós somos a totalidade. E o mental tem a ver com uma crença de identidade, de quem nós somos, de quem nós acreditamos que nós somos. O emocional tem a ver com uma crença de merecimento, o que nós merecemos com as nossas emoções. E o corporal, o instintivo, tem a ver com uma crença de capacidade. Então, tudo que nós cocriamos na nossa vida, nós utilizamos esses 3 centros de inteligência. Quando as pessoas tomam consciência que elas são inteiras e começam a usar esses 3 centros de inteligência de forma integral, de forma congruente e de forma intencional, elas passam a ser protagonistas da sua própria vida e da sua própria história. Esses são os 3 centros de inteligência. E o interessante é que aí o resultado começa a aparecer, né? Porque daí você começa a entender as suas qualidades de fato. As suas virtudes. As suas virtudes. E começa a caminhar, né, nessa mandala, vamos dizer assim, de uma forma mais estratégica, de uma forma mais consciente, né? De que você pode sair de onde você está. Como né? recursos. Exatamente. Exatamente. Porque quem é mental usa muito a mente, mas falta corpo, falta coração. Quem é instintivo usa muito o corpo, mas falta coração e falta mente. E quem é emocional usa muito o coração, mas falta mente e falta corpo. Quando você toma consciência que você é trino, que você é esses 3, você começa a usar esses 3 de forma intencional, consciente, todos os dias da sua vida. Então, tudo que você faz hoje, você usa os 3. Sim. A todo momento. Mas a gente esquece que nós somos essa totalidade. Sim. E como foi para você, em termos de gestão, Diogo, quando você ministrava os treinamentos de coach e tal, e depois que você começou a trabalhar com o Eneagrama, mudou alguma coisa no quesito gestão de empresas para o seu negócio? Mudou totalmente. Porque além de você fazer algo mais natural, que o Eneagrama para mim é muito natural. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que eu tinha que exigir muito de mim, né? O Eneagrama hoje é muito natural. Então você acaba
além de entregando mais as coisas, as pessoas percebendo, então vai melhorando a gestão de tudo, vai melhorando a gestão com as pessoas, vai melhorando a gestão com os alunos, vai melhorando a A gestão com a liderança. equipe, a liderança, tudo. Porque eu acredito nisso. A gestão tem a ver muito do que você se conhece, né? Porque não tem como você ser um gestor, sendo que se você não conhece as suas emoções, seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. A gestão tem muito a ver com o que você conhece sobre o outro, sobre a outra pessoa. Então, como é que você vai liderar? Como é que você vai vender? Como é que você vai fazer gestão de pessoas, sendo que você não entende de pessoas? E a gestão tem a ver muito com o seu negócio, de você conhecer o seu negócio de forma profunda. Então, a partir do momento que eu comecei a entender e compreender o Enneagrama numa profundidade muito grande, a gestão melhora. A gestão melhora em relação a mim, às outras pessoas e ao meu próprio negócio. Sim. Eu até postei uma frase esses dias, né, que fala: se você quer controlar a sua empresa, o seu negócio, você precisa aprender a controlar a si mesmo. Porque se você não entende dos seus comportamentos, das suas ações, não tem como você entender do seu colaborador, né, ali por que faz, por que não faz, contrata errado, não sabe lidar com os comportamentos da equipe, não sabe engajar a equipe, porque você não entende nem dos seus comportamentos, né? Eu acho que o Enneagrama me trouxe essa clareza da liderança, e é por isso que hoje na mentoria Gestão de Negócios Lucrativos, eu faço questão de colocar a aula do Diogo, né, ensinando o que é Enneagrama, ensinando para elas, né, de acordo com o Enneagrama de cada uma, né, de acordo com a personalidade de cada uma, tudo que elas podem mudar, né, para melhorar ainda mais a gestão do negócio de cada uma. Porque da mesma forma que agregou para a minha empresa, para o meu negócio, vai agregar também para qualquer um que adquira esse conhecimento, né, Diogo? É isso. Como que a gente aplica o Enneagrama para a gestão? Para as pessoas terem mais clareza. Joia. Então, Fabi, eu sempre falo que tudo são pessoas. Empresas são pessoas, famílias são pessoas, nós somos pessoas. E para você realmente fazer uma gestão de pessoas, você precisa conhecer de pessoas. E antes de você conhecer de pessoas, você precisa se conhecer. E o Enneagrama traz essa oportunidade muito grande de a gente se conhecer de uma forma muito profunda e a gente conhecer a outra pessoa. E não é para deixar a pessoa na personalidade dela. É o contrário. É levar a pessoa para a essência dela através da consciência dela. Então, quando você se conhece de forma muito profunda e conhece o outro, você consegue ajudar a outra pessoa a ela ter mais resultado e mais ter alta performance. Vou dar algum exemplo. Eu sou um 7 do Enneagrama, que é sonhador, que é otimista, que eu tinha a frase, eu nasci para ser feliz e tudo vai dar certo. Mas eu era apenas um sonhador. Eu não tinha foco, eu não tinha disciplina, eu não tinha consistência, eu não tinha acabativa. Eu abri 25 empresas e quebrei um monte de empresa. Eu pulava de galho em galho, abrindo um monte de tipos de negócio. A partir do momento que eu conheço o Enneagrama e eu me conecto com a minha missão, com o meu propósito, eu começo a estudar como eu nunca estudei na minha vida. Eu começo a ter disciplina, consistência, acabativa, foco. Eu realmente mudo. Então, quando a gente se conhece, a nossa personalidade é a maior dificuldade que nós temos. Quando a gente se cura mesmo e leva para a nossa essência, é o oposto. É outro ser humano. É outra pessoa. Então, a gente consegue utilizar essa ferramenta para tudo na vida, para relacionamento, para as empresas, para a liderança, para a venda, para a gestão. Vou dar outro exemplo. Vamos pegar uma personalidade que é o 5, que é a sua, que nós chamamos de analítico, né? Que é o mais inteligente, Sistemático. que é o mais sistemático, que é o nerd, aquele cara que estuda pra caramba. Imagina se eu pego essa pessoa e contrato ele para a área de TI. Tá tudo bem ele ficar na área de TI, porque ele tem um dom, tem um talento para isso. Mas se eu deixar ele preso na área de TI, eu vou estar fortalecendo o ego dele. E é bem provável que essa pessoa depois pode ter um burnout, uma depressão, uma síndrome do pânico. Agora, se eu pego essa pessoa, que é muito inteligente, que é um especialista, e levo ele para ele treinar pessoas, desenvolver pessoas, eu estou levando ele para a essência dele. E aí essa pessoa realmente vai ter mais equilíbrio, mais consciência, mais liberdade e mais resultado. Então o Enneagrama faz isso. Te tira da sua personalidade, que na personalidade distorcida, exagerada, é o seu pior,
é o seu ego, é a sua máscara, e ela te leva para a sua essência através da consciência. Então, Pode falar, pode terminar. então você sabendo sobre pessoas, você se conhecendo de uma forma muito profunda, você conhecendo do seu negócio, você se tornando um especialista, esse 3 tripé, né? Eu me conheço, eu conheço o meu cliente, eu conheço o meu time e eu conheço sobre o meu negócio e sobre o meu produto. Esses 3 tripé leva o empresário, o profissional liberal hoje para o sucesso. Como você falou, né? É importante a gente conhecer as nossas sombras, ter clareza das nossas sombras. Por quê? Porque são elas que nos bloqueiam. São as nossas sombras que faz com que a gente não avance, não progrida, não realize. Muito pelo contrário, faz com que a gente viva os nossos medos, né? E a gente muitas vezes fica estagnado. E a partir do momento que você entende a sua essência, e você caminha para a essência, você começa a florescer. Você sai desse estado paralisado, né? E você começa a evoluir, você começa a caminhar. Óbvio que cada um na sua velocidade, mas você vai em direção ao crescimento, à prosperidade, você sai da escassez. Só que você só vai conseguir fazer isso no momento que realmente você se conhecer, você entender o estado que você se encontra e entender para onde você pode ir. E isso, Diogo, é muito da vontade da pessoa de aplicar na vida, né? Exatamente. Porque uma vez ela tem a consciência, ok, tá com a consciência, mas ela precisa aplicar até que aquilo se torne algo fácil, vamos dizer assim, comum para ela, né? Eu falo o seguinte, não basta tomar consciência, você tem que sentir e fazer. E é o fazer que cura. É quando você entra em ação e começa a mudar os seus comportamentos, começa a mudar os seus resultados, é que vem a cura. Você se transforma numa nova pessoa, é uma nova identidade. E aí o autoconhecimento traz isso. Traz uma oportunidade e traz virtudes e recursos para você pensar diferente, sentir diferente e fazer diferente. Quando você faz diferente, você passa a ter resultados diferentes na sua vida. Você começa a realmente mudar a sua vida. E conte para gente alguns casos assim de mudança que impactou você também, de alunos que até então você não imaginava que fosse ter uma mudança assim tão rápida. Eu posso trazer a minha própria mudança e a mudança da minha esposa dentro de casa, né? Eu sempre falo, tenho a maior humildade de dizer que o Enagrama salvou meu casamento, salvou minha relação com a minha esposa. A minha esposa é uma perfeccionista, tipo 1, instinto sexual, muito ciumenta, muito controladora. Era, né? Eu falo que ela se curou, né? E eu, 7, social, gosto de pessoas, gosto de gente totalmente diferente dela. E eu queria mudar ela e ela queria me mudar. E aí até que chegou um momento que a gente pensou em separar, em tomar uma decisão de separar. E quando então eu passo a me conhecer e passo a conhecer ela, eu passo a olhar para ela com compaixão, com empatia, com respeito. Por quê? Porque eu passo a entender toda a história dela. Eu passo a entender todos os medos dela. Eu passo a entender todos os traumas dela. Eu passo a entender o que tira ela do sério, o que faz ela sair de si. E aí, com esse conhecimento, eu mudo a forma de pensar sobre ela, de falar com ela, de sentir ela, e ela começa a mudar comigo. Ela também mergulha no mundo do autoconhecimento e ela começa a mudar comigo. Então, quando um e o outro começam a entender o outro, muda tudo. E quantos alunos também já passaram, né, pelas experiências do NA Life, do NA Business. Eu lembro, Fabiana, na formação do NA Business, eu falei, cara, vai ser tranquilo, né? Porque a gente vai falar de business, liderança, gestão, negócio, e vai ser tranquilo. Eu lembro no momento, né, da experiência que a gente tem ali dentro da Mandala, todos, 100%. O que veio? Medo. O medo trava a gente. O medo trava você que é empresário, você que é profissional liberal. E aí, o que é muito lindo no Eneagrama? Ele traz o medo de cada um. E quando você toma consciência de qual é o seu maior medo, e você consegue acolher isso, dar um novo significado para isso, e começar a mudar isso, você muda realmente a sua vida. Então, a gente pode falar depois aqui sobre os medos de cada personalidade e o que impede a gente realmente de evoluir, de avançar e alcançar a nossa verdadeira identidade. E é importante, né, Diogo, para a nossa evolução,
A gente não focar somente na parte técnica, né? Eu acho que independente do negócio de cada um, do ramo, da área, você focar no seu desenvolvimento pessoal. Porque a partir do momento que você estuda a técnica, se desenvolve pessoalmente, tudo vai melhorando os seus resultados, você vai se conhecendo melhor, vai conseguindo se relacionar melhor, né, com as pessoas ao seu redor, seja na sua casa, na sua empresa, com os seus amigos, e tudo começa a fazer sentido, né? Porque, como você falou, são pessoas. Exatamente. Vamos falar um pouco aqui sobre as personalidades? Pode falar das personalidades aí, que eu tenho certeza que todo mundo quer aprender um pouquinho. Legal, vamos lá. Então vamos começar a falar do 8 aqui do Eneagrama, que é o poderoso. O 8 busca poder, busca força, busca controle. Então são empresários, geralmente, muitos donos de empresa são 8, né? Sabe aqueles empresários que quer ter um monte de empresa, um monte de negócio, tem uma certa luxúria ali, um certo exagero em relação a isso. Esse empresário, quando ele está preso na personalidade, é um empresário agressivo, impulsivo, que às vezes passa por cima do outro, que o que ele fala é a verdade. É muito difícil lidar com essa pessoa. Tem muita raiva. Mas essa pessoa, quando ela toma consciência e ela sabe por que ela faz o que ela faz, ela descobre a origem e a causa do comportamento dela, se torna um líder nato, um líder que vai inspirar a humanidade. Uma pessoa bondosa, amorosa, sensível, que mostra a sua vulnerabilidade, que tem uma pureza e uma bondade muito grande, é outro líder, é outro empresário, é outro pai, é outra mãe, é outra pessoa. Então tem cura para esse empresário aqui, ó. Vamos para o 9. O 9 já busca a paz, a harmonia, sabe o namastê? Sim. Aquele empresário que busca a mediação. Então o 9, na personalidade, ele engole muito sapo, ele não se posiciona, ele não se reconhece, ele não se valoriza, ele perde um monte de oportunidade em prol dessa paz. Quando esse empresário toma consciência e caminha para a essência, ele se posiciona, ele se reconhece, ele se valoriza, vem muita coragem, vem muita fé, ele se torna realmente um líder nato que vai trazer essa paz e essa harmonia, mas se posicionando e falando. Vamos para o 1. O 1 já é o que busca a perfeição. Pensa naquele empresário, naquele líder que é chato na personalidade. Uma pessoa crítica, rígida, que quer controlar tudo, que o jeito certo é o jeito dele, não tem outro jeito, que fica ressentido, uma pessoa muito irada. Então, uma pessoa, sabe aquela pessoa que não passa nada, ISO 9000? Sim. Não passa nenhum erro, não passa nenhuma falha? É esse perfil. Essa mesma pessoa, quando toma consciência e caminha para a essência, vai ser flexível, vai perdoar, vai aceitar, vai saber lidar com as pessoas, vai ter mais empatia, mais compaixão e vai ser um realizador também, mas muito mais sereno, muito mais tranquilo, uma vida muito mais leve. Então, falei aqui dos instintivos, 8, 9 e 1. Vamos para os emocionais agora. Os emocionais são 2, 3 e 4. O primeiro aqui é o prestativo, é o ajudante. É aquele empresário, sabe, o líder servidor? Sim. Aquele empresário que ele quer ajudar todo mundo. E que cuida mais se ferra. Cuida da vida de todo mundo. E da vida dele, Diogo? Não cuida. Ele é muito orgulhoso, ele acredita que ele não precisa de ajuda, né? Então, aquele empresário que empresta as coisas, aquele empresário que abre mão de tudo em prol do outro. Então, fica muito desequilibrado. E ele se sente muito carente, muitas vezes, porque é uma pessoa que se doa muito para o outro. Ele sempre vai sentir uma carência dentro de si. Esse mesmo empresário, esse mesmo líder, quando toma consciência, ele vai para a liberdade. Ele vai realmente começar a cuidar de si, primeiro, ele vai ter humildade de pedir ajuda, para depois transbordar na vida das pessoas. Aí vem o equilíbrio, né? Então esse é o 2. O 3 é aquele empresário pavão. Vocês conhecem o empresário pavão? É aquele empresário que se acha. Ele acha que ele é o melhor. Não pode brincar de esconde-esconde que ele se acha. Ele se acha. Ele se acha que ele é o melhor vendedor, que ele é o melhor líder, que ele é o melhor empresário. É o pavão. Ele acha que ele é o melhor de todos. Só que no fundo, é uma autoilusão. É uma mentira, é uma máscara que ele cria. Porque ele se torna um camaleão, se adaptando
o que esperam dele, porque no fundo, o que ele quer é ser amado. Ele confunde sucesso com amor. Então ele se torna um workaholic, trabalha 12, 14 horas por dia, acaba perdendo família, acaba perdendo a vida dele, porque o sucesso e a alta performance é a coisa mais importante. E aí perde o planejamento, perde a família, perde um monte de coisa. Essa mesma pessoa, quando toma consciência, primeiro vem o planejamento, depois vem a fé inabalável, depois vem a coragem, depois vem a família. A família ele coloca em primeiro lugar. E aí se torna um empresário autêntico, verdadeiro, que treina as pessoas, que desenvolve as pessoas. Ele tira a máscara dessa autoilusão e dessa vaidade que é muito grande aqui. O 4 é o empresário sensível. Pensa numa pessoa que é sensível. Pensa numa pessoa que tem muito desequilíbrio emocional. Um dia ele está feliz, outro dia ele está triste. Só que ele começa a se comparar com todo mundo. Ele se inveja, tem uma inveja muito grande, porque no fundo ele acredita que o outro tem o que ele não tem. Então é um empresário que tem muita oscilação de humor e emocional e cai em muito buraco, em melancolia, em tristeza, em frustração, em autossabotagem. Ele mesmo se sabota porque ele acredita que ele é diferente, que ele é único, que ele é original. Por isso que tem essa comparação. Esse mesmo empresário, quando vai para a consciência, quando vai para a essência, se torna comprometido, responsável, ético, com autoestima, com autoconfiança, com muita disciplina, com muita consistência e se torna a pessoa mais equilibrada emocionalmente da face da Terra. É outra pessoa. 5. Vamos agora para os mentais aqui. Temos umas 5 aqui, né? Meu marido também é 5, né? O casal 5. Casal 5. O 5 é o analítico, que busca privacidade. É o empresário mental, é o empresário mais racional. É aquele empresário que ele estuda, se torna um especialista, sabe muito, mas tem dificuldade de transmitir o que sabe. É aquele empresário que fala assim, cara, eu estudei tanto, eu sei tanto que você não vai entender o que eu vou falar para você. E aí ele acaba guardando a informação, ele acaba retendo a informação, ele acaba às vezes sendo pão duro, sendo mesquinho, porque ele acredita que vai faltar. Esse mesmo empresário, quando toma consciência da essência da consciência dele, é a pessoa que mais transmite, é a pessoa que mais entrega. Então ele vai para o corpo e transmite tudo que sabe. Ele vai para as emoções e passa a ter relacionamento com as pessoas, passa a se relacionar com as pessoas. E ele entende que o mundo é abundante e o mundo é próspero. É outro empresário, é outro líder. 6. O 6 é o precavido. O 6 é o mais medroso de todos. O 6 é aquela pessoa que ela olha para o futuro e ela como se ela soubesse o que vai dar errado, o que vai dar ruim. Isso congela o 6. Isso gera dúvida, isso gera medo, isso gera ansiedade, isso gera congelamento. Imagina esse empresário, quantas oportunidades ele não perde? Perde o time de tudo. Né? Perde time de tudo. É o do contra, né? É o e se. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E isso ele acaba não agindo, perdendo time. Né? E se frustra muito. Esse mesmo empresário, quando vai para sua consciência e para sua essência, é o empresário que tem mais coragem, mais fé inabalável. É o empresário que confia nele, confia nas pessoas, confia em tudo e que vai para cima, mais leal, que tem lealdade. E aí não perde mais o time, faz a coisa acontecer. E 7, para a gente encerrar, é o empresário otimista, é o sonhador. É aquele empresário que começa um monte de coisa e não termina nada. Sabe aquele empresário que agora eu vou ficar rico, agora eu achei o negócio bom, né? É o empresário que parece um macaco que pula de galho em galho, ou que nem um cavalo pangaré, que começa um monte de projeto, mas não termina nada. Esse mesmo empresário que na personalidade é muito guloso, que não tem foco, que não tem disciplina, que não tem consistência, que não tem acabativa, quando ele caminha para a essência, para a consciência, se torna uma das pessoas mais disciplinadas, mais consistente, que tem mais foco, que tem mais clareza e que tem mais acabativa e aprende a sentir, conectado com a sua missão e com o seu propósito aqui na Terra. Então é sobre isso o Enneagrama. É a gente tirar a pessoa da personalidade, do ego, da máscara e levar a pessoa para a consciência dela e para a essência dela. E ela se tornar a totalidade, porque nós somos a totalidade. E aí isso passa a ser recursos.
ela passa a ter um mapa da vida dela como recurso, como estratégia de tudo que ela precisa utilizar, utilizando os 3 centros de inteligência: o corpo, a emoção e a mente. É exatamente por isso que eu trouxe o Eneagrama para a mentoria Gestão de Negócios Lucrativos, porque assim como eu obtive muitos resultados na minha vida pessoal e profissional, eu também quero que todos os empresários, empreendedores que venham fazer parte da mentoria também possam ter esse conhecimento, para que eles entendam da sua capacidade, para que eles entendam todo o seu potencial e eles saibam qual a ação, qual é o próximo nível, e não tenha medo de ir para o próximo nível, porque eu só consigo crescer a minha empresa, o meu negócio, a partir do momento que eu entenda, né, quais são as minhas limitações. Então, faz todo sentido e eu sou muito grata ao Diogo por isso. E, Diogo, o papo está muito bom, você deu uma aula aqui para gente, por mim eu ficaria aqui mais 2 horas, mas só para a gente entender um pouquinho, né, de todo esse seu conhecimento, para onde vai o Diogo daqui os próximos anos, né? Quais são aí a sua missão, o que você está pensando em trazer de inovação, né, para os seus trabalhos? Fala um pouquinho para a gente. Joia. Eu acredito muito, Fabiana, na família. Para mim, a família é a base de tudo, é a estrutura de tudo. Então, se nós temos uma escola de autoconhecimento e de negócios focado na família, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, eu acredito sinceramente que a gente pode construir uma sociedade melhor. Um pai melhor, uma mãe melhor, um líder melhor, um gestor melhor, um filho melhor, um ser humano melhor. Então, a minha grande missão, meu grande propósito é criar uma cultura de autoconhecimento e negócio no Brasil, através de escola, através de professores, através de instrutores. Para mim, não faz sentido a gente não ter escola de autoconhecimento e de negócio. Meu grande sonho é que daqui uns 10 anos a gente possa ter 10 mil escolas espalhadas no Brasil. Não precisa ser minha, pode ser da Fabiana, pode ser de um outro aluno, pode ser de outras pessoas, mas que a gente crie uma cultura que eu estou chamando da escola da nova era, Sim. onde as pessoas se conheçam de uma forma muito profunda, conheça sobre o outro, conheça sobre o seu negócio, a sua família, para trazer mais amor, para trazer mais compaixão, para trazer mais união, mais equilíbrio, mais consciência. Para mim não faz sentido nenhum 2024 ter guerra, 2024 as pessoas passarem necessidades. Eu acho que falta para a humanidade é autoconhecimento, é espiritualidade, é negócio, é família, porque a gente tem um diamante dentro da gente, né? E só falta lapidar esse diamante. E aí é a gente se conhecer mesmo, né? Conheça a verdade vos libertará. Conheça quem você é e se torne realmente quem você nasceu. Então eu acredito muito nisso. Então o projeto do Instituto, Escola de Autoconhecimento, Instituto de Desenvolvimento do Autoconhecimento Integral Sistêmico, é criar essa cultura de autoconhecimento para a gente atingir as famílias e as empresas familiares no Brasil. Amém. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai agregar principalmente para as famílias, porque hoje em dia a gente vê que a base está toda perdida, né? E para os empresários também, como a gente trouxe aqui, né, no nosso podcast. Diogo, quero agradecer de coração aqui sua presença, muito obrigado. Sei que você, né, vive na correria, aí seu tempo é bem escasso, mas obrigada de coração por né, reservar esse horário na agenda e vir aqui no podcast falar um pouquinho de todo o seu conteúdo, todo o seu propósito para a gente. Eu que agradeço. Para mim sempre é uma honra, um privilégio. Sempre que você me convidar, eu vou estar aqui. Eu fico muito feliz pela sua transformação, pela sua evolução, por tudo que você está fazendo para os empresários daqui de Itu, né? E obrigado. Eu que agradeço. E espero que vocês tenham gostado aí desse podcast maravilhoso, né? Essa aula aí que o Diogo trouxe para a gente sobre o Eneagrama. Se você quiser saber um pouco mais, fala o seu Instagram aqui para o pessoal, Diogo. diogogarcia.oficial. Lá tem um teste gratuito para você descobrir a sua personalidade. Lá também está a agenda dos meus cursos, formações da Escola de Autoconhecimento, da Escola de Negócio, mentores e treinadores. Legal. Então, se você quiser saber mais, é só entrar em contato. Muito obrigada por você ter ficado até agora aqui com a gente.
Mas antes de finalizar, quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, né? Instituto Fabiana Carvalho, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Agência GCI, Maria Alice Beltrame, consultora de imagem, visagista, e a Clínica Clean-D, Clínica de Estética e Quiropraxia. Meu muito obrigada a todos vocês. Se vocês não assistiram os episódios anteriores, assistam. Tenho certeza que vocês vão adorar e fiquem ligados nos próximos episódios. Até mais!